O Álvaro Loureiro está lá no hotel em São Conrado e para falar conosco e para a gente ter outras informações a respeito dessa possibilidade. Aí que foi o encontro onde você está, dos dirigentes do Goiás com os dirigentes do Flamengo, e parece que o vice de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, não saiu muito satisfeito dessa reunião aí. Boa tarde, Álvaro, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Olá, Pascoal, muito boa tarde para você, o prazer é todo meu, boa tarde para os amigos aí da mesa, para todo mundo que acompanha o Fox Sports Rádio. É isso, Pascoal, estamos aqui em frente a este hotel na zona sul do Rio de Janeiro, em São Conrado, onde aconteceu agora pela manhã esse encontro entre dirigentes do Flamengo e representantes do Goiás, representantes do atacante Michael, esse encontro que pode selar aí o futuro da maior revelação do Campeonato Brasileiro na última temporada, né? O Michael, que interessa muito ao Flamengo, essa negociação esquentou nos últimos dias, nas últimas horas o Flamengo estaria disposto aí a pagar cerca de 7 milhões e meio de euros, algo em torno de 34 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do Michael. 75% pertencem ao Goiás e os outros 5% pertencem ao Goianésia, clube formador do atacante Michael. E aí são dois indícios, né, de que essa negociação evoluiu e pode ser concretizada. O Michael não se apresentou, não vai se apresentar, né, com o restante do grupo do Goiás. Essa reapresentação acontece nesta quarta-feira. Ele foi liberado. O Michael não está no Rio de Janeiro, vai participar de um evento do cantor Gustavo Lima. Então esse é um indício, né? A não reapresentação do Michael é um indício de que ele pode estar acertando o seu futuro, provavelmente com o Flamengo. Outro grande indício de que essa negociação evoluiu muito nas últimas horas foi a nota oficial divulgada pelo Corinthians na manhã desta quarta-feira, desistindo oficialmente do negócio. O Corinthians disse que foi ao seu limite na negociação e inclusive lamentou a postura do Goiás em torno desse negócio. O Flamengo tenta a contratação do Michael, tem interesse no jogador. É um atleta que está valorizado no mercado, despertou o interesse de vários clubes e seria a terceira contratação confirmada do Flamengo, né, caso se concretize, para a temporada 2020. O primeiro reforço anunciado foi o também atacante Pedro Rocha, depois houve o anúncio do Gustavo Henrique, zagueiro que pertencia ao Santos, inclusive o Marcos Braz confirmou há pouco a apresentação, a data de apresentação do Gustavo Henrique como novo jogador do Flamengo, na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro, e o Michael seria a terceira contratação confirmada. Mas, como você disse, Pascoal, na saída aqui do hotel, o Marcos Braz disse ali que a chance é pequena de que essa negociação termine com um final feliz para o Flamengo, para o torcedor rubro-negro. É claro que pode ser um despiste ali, pode ser que ele esteja despistando a atenção da imprensa, mas o fato é que na saída aqui do hotel ele disse que a chance é pequena. A gente, claro, vai continuar acompanhando todos os destaques, né, todo o desdobramento dessa negociação entre Flamengo e Goiás, que pode levar aí a maior revelação do Campeonato Brasileiro da última temporada a vestir a camisa do Flamengo. Pascoal, volto com vocês aí nos estúdios do Fox Sports. Tá bom, mas eu quero fazer mais uma pergunta para você, porque o repórter tem uma coisa que chama feeling, sentimento, que ele percebe. Às vezes o cara não fala, mas ele percebe. Às vezes dá uma letrinha por fora do que estava conversando, tem percepção do caso. Qual é a sua percepção desse caso? Olha, Pascoal, exatamente, é o que você disse, é apenas uma percepção, não é uma informação. É claro que no microfone o Marcos Braz disse que a chance é pequena, ele confirmou que existiu esse encontro aqui no Rio de Janeiro, mas pelo meu feeling, pela minha percepção, eu acho que se trata de uma tentativa de despistar as atenções da imprensa dessa negociação. Pode ser que a negociação ainda não esteja concretizada, né? O martelo não esteja batido, mas acredito que há sim uma negociação em estágio avançado entre Flamengo e Michael. Se fosse para apostar, se tivesse que apostar em uma das duas opções, eu apostaria que o Michael vai sim vestir a camisa do Flamengo na temporada 2020, viu, Pascoal? Perfeito. Então, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, Álvaro. Obrigado mesmo. Então, eu só quero repetir aquela última partezinha, por favor, produção, que
O Marcos Braz sai e fala, ele foi, aí é do repórter, né? O repórter tem que, e aí, o que você acha que vai acontecer? Ele fala, a última fala, por favor, do Marcos Braz. Bota aí pra gente, por gentileza. Tua experiência de negociações, no caso do Michael, quantos por cento, de 0 a 100%, quanto que existe a chance, né, dessa negociação ser concretizada com o final feliz para o Flamengo? Pouca, muito pouca. Pouca mesmo, Bom, muito eu pouca. queria concluir o que eu estava dizendo. Pois não, eu ia voltar com você. Depois de tudo isso que você ouviu do Álvaro e essa última manifestação. Eu tenho o mesmo feeling do Álvaro, porque qual é o único clube brasileiro hoje capaz de gastar esse dinheiro? Hoje é o Flamengo. Só. Então, se o Michael ficar no Brasil... O Red Bull Bragantino teria, com um jogador de 23 anos, um dinheiro desse tamanho? Não, o Red Bull não gastaria. Tem dinheiro, mas acho que não gastaria esse dinheiro. Seria uma coisa de impacto, seria interessante. Mas o Red Bull nem técnico ainda tem, né? Seria interessante conversar com o técnico primeiro, para gastar um dinheirão desse. E não é ainda o perfil desse clube, né? É um clube que está chegando agora, primeira divisão e tudo. Mas é só o Flamengo. É o único clube com condições financeiras de gastar hoje 50 milhões, que é o valor que o Goiás pede. Então, se o Michael ficar no Brasil, ele vai jogar no Flamengo. Ponto. Então, é desnecessário o Marcos Braz... Quer dizer, desnecessário. De repente está difícil mesmo a negociação, não vai comprar. Se for verdade isso que ele está dizendo. Mas o único destino possível do Michael no Brasil é o Flamengo, porque o Palmeiras não está negociando, não tem como política esse ano gastar dinheiro como gastou no ano passado, no ano retrasado, e no outro. O Flamengo ainda tem uma grande capacidade de investimento, está contratando jogadores. Então, eu tenho o mesmo feeling que o Álvaro, vai acabar lá. Se fosse em torno de 25 a 30 milhões... por parte dos direitos econômicos, o Red Bull poderia entrar na briga. Porque foi assim com o Arthur do Palmeiras. Né? Ele pagou 27 milhões no Arthur do Palmeiras. Valeria a pena. Né? Claro. Valeria a pena. Agora, o Goiás quer pelo menos uma porcentagem maior. O Arthur tem 21, não, 21 para 23. Eu acho que estão na mesma faixa ainda. A questão toda é o que o Goiás quer no valor a ser colocado na mesa. Ele quer uma venda de pelo menos 80% dos direitos econômicos do jogador, pelo que a gente entendeu. Porque o Corinthians ofereceu 5 milhões de euros para ter 50%. O Goiás falou não. Então, ou seja, ele quer um valor maior para vender maior parte do atleta e ainda ter uma vitrine que possa lhe dar um rendimento lá na frente. Só fazer uma perguntinha. Mano, você acha que o Corinthians, tirando o time de campo nessa negociação, ficando só o Flamengo, o Goiás também vai ficar um pouquinho acuado? Pascoal, sinceramente, o Corinthians não é um concorrente hoje na situação. Mas era, mano. Mas é que tá, Pascoal. O Corinthians era quando só era ele. Qualquer outro time que entrasse na jogada, poderia ser o Palmeiras, poderia ser o Flamengo, o Corinthians já deixou muito claro que ele não aumentaria o valor que ele propôs. O Corinthians hoje, ele já fazendo esse investimento de 5 milhões por 50%, mesmo sendo proporcional... 5 milhões de euros, né? Sim, 5 milhões de euros por 50% do atleta. É um valor proporcional à multa. Porém, isso para o Corinthians é uma extravagância financeira. Para o Flamengo não é. É um outro patamar financeiro. É um outro padrão de investimento. O Corinthians ele não poderia se dar o luxo de fazer isso. Eu acho que 5 milhões para o Corinthians hoje investindo no Michael já é uma grana absurda, Pascoal. O Corinthians ele não pode realmente investir essa quantia num jogador que ainda é uma promessa. São 25 milhões de reais, né? Sim. É uma promessa. Michael ainda é uma promessa. Para o Flamengo, se o Flamengo contrata o Michael e o Michael não dá certo, o Flamengo não depende única e exclusivamente do Michael. O Flamengo não é um time que fechou o ano no vermelho na casa dos 150 milhões. Então, querendo ou não, o Corinthians ele não torna-se um concorrente nessa disputa. Enquanto não existia uma proposta oficial do Flamengo, o Corinthians estava imperando no negócio, só tinha do Corinthians na mesa do presidente. Então, o presidente poderia avaliar a situação e falar quero ou não quero, como ele optou em não querer. Agora, quando entra o Palmeiras no negócio querendo contratar pesado, investindo dinheiro, o Corinthians já pula fora.